10 de julho de 2005, no céu sobre Moose Jaw, no Canadá, cerca de 20 mil pessoas prenderam a respiração. O que deveria ser o clímax de um espetáculo aéreo, a rotina chamada de mestre do desastre, de repente se transformou em um silêncio ensurdecedor. 2 biplanos clássicos, pilotados por lendas da aviação, colidiram em pleno ar. As testemunhas ficaram paralisadas. A cena parecia irreal, como se fosse parte do show, até que o choque da realidade se impôs com uma força devastadora. Um desses pilotos não era um homem qualquer. Ele era Jimmy Franklin. Nascido em 16 de maio de 1948, Franklin era um inovador, um artista dos ares, um gênio que havia reescrito as regras do que era possível fazer com um avião. Ele foi o primeiro a receber o prestigioso prêmio Art Show Memorial Showmanship e o único na história a conquistá-lo 2 vezes, um feito que o colocou em um panteão exclusivo. A pergunta que ecoou naquele dia e que ecoa até hoje não é apenas o que aconteceu, mas como. Como um mestre com um controle quase sobrenatural de sua máquina, um homem que passou mais de 38 anos dançando no fio da navalha e sempre saindo ileso, encontrou seu fim em uma manobra que já havia executado inúmeras vezes. Para entender a tragédia, primeiro precisamos entender a genialidade. Esta é a história de Jimmy Franklin, o gênio autodidata que desafiou a morte e levou os shows aéreos a um nível jamais visto. A história de Jimmy Franklin começou no vastidão do Novo México, onde a aviação não era apenas uma paixão, mas parte do cotidiano da família. Seu pai, Zip Franklin, era um piloto, e Jimmy cresceu com o som de motores e a visão de asas cortando o céu. A lenda em torno dele, contada em hangares por todo o país, diz que sua audácia começou cedo. Aos 12 anos, aproveitando a ausência do pai, ele arrastou o avião da família para fora do hangar e realizou seu primeiro voo solo. Um ato de rebeldia que era um presságio do homem que ele se tornaria. Mas a verdadeira genialidade de Franklin não estava em sua precocidade, e sim em sua abordagem. Enquanto outros pilotos aprendiam com instrutores e em escolas de voo, Jimmy trilhou um caminho diferente. A história, quase mítica, é que ele foi a uma biblioteca. Com livros sobre acrobacias aéreas como seus únicos guias, ele começou a ensinar a si mesmo as manobras que um dia o tornariam famoso. Era um autodidata no sentido mais puro da palavra, absorvendo teoria e em seguida aplicando-a nos céus, usando a intuição e um talento nato como seus principais instrumentos. Aos 19 anos ele comprou seu primeiro avião, um biplano Waco UPF-7, e no mesmo ano voou em seu primeiro show aéreo. Era o começo de uma carreira que se estenderia por quase 4 décadas. E desde o início ficou claro, Jimmy não era apenas um piloto, ele era um showman. Ele entendia que um show aéreo não era apenas sobre precisão técnica, era sobre contar uma história, criar um espetáculo e deixar o público boquiaberto. Ele era um herdeiro direto do espírito dos Barnstormers, os pilotos pioneiros dos anos 20 que viajavam de cidade em cidade combinando bravata e habilidade para criar performances cada vez mais perigosas. Jimmy Franklin era a reencarnação desse espírito, um artista que via o céu não como um espaço a ser atravessado, mas como uma tela em branco. Um piloto comum domina seu avião, um gênio o reinventa. No auge de sua carreira, Jimmy Franklin olhou para seu amado biplano Waco, uma aeronave clássica, e teve uma ideia que para qualquer outro soaria como loucura. E se ele instalasse um motor a jato nele? Assim nasceu o Jet Waco. A aeronave era uma anomalia, um monstro híbrido que combinava a elegância de um biplano vintage com a força bruta da era do jato. Além do motor a pistão Pratt Whitney de 450 cavalos, Franklin adicionou uma turbina General Electric J85. O resultado foi uma máquina que desafiava a lógica.
uma combinação de potência e empuxo que muitos descreviam como assustadora. O Jet Waco era capaz de realizar manobras que nenhum outro avião a hélice poderia sonhar. Ele podia subir na vertical de uma forma que parecia desafiar a gravidade e realizar manobras de baixíssima velocidade que outros aviões simplesmente não conseguiam. Pilotar essa fera não era para qualquer um. Exigia uma compreensão íntima de duas fontes de propulsão completamente diferentes. Mas nas mãos de Franklin, o Jet Waco se tornou uma extensão do seu próprio corpo. 2,000 horsepower in an airplane that weighs approximately 1,500 pounds. Suas apresentações eram lendárias. Ele decolava em distâncias incrivelmente curtas, subia em ângulos impossíveis e realizava loopings invertidos a poucos metros do chão, com a turbina a jato rugindo e cuspindo fogo. Foi essa combinação de engenharia audaciosa e habilidade de pilotagem inigualável que lhe rendeu o seu primeiro grande reconhecimento. Em 1986, o mundo dos shows aéreos criou um prêmio para homenagear a memória de outra lenda, Art Show. Jimmy Franklin se tornou o primeiro vencedor do Art Show Memorial Showmanship. O prêmio não era apenas pelo que ele fazia no ar, mas por como ele fazia. Sua rotina azar, por exemplo, era uma narrativa teatral com um personagem misterioso, provando que um show aéreo podia ser mais do que uma sequência de manobras. Podia ser uma experiência artística. Na década de 90 e início dos anos 2000, o nome Jimmy Franklin era sinônimo de excelência em shows aéreos. Ele não era apenas um piloto, era uma instituição. Promotores de eventos sabiam que ter Franklin no programa era garantia de um espetáculo inesquecível. Outros pilotos o viam como uma mistura de admiração e espanto. Sua reputação era de um perfeccionista, mas também de um rebelde que gostava de testar os limites, não apenas da física, mas também das regras. O folclore da aviação conta que Franklin foi o único piloto a receber um cartão vermelho no EAA AirVentry Oshkosh, o maior show aéreo do mundo, uma sinalização para um ato considerado inseguro. Na ocasião, Franklin iria fazer uma passagem de dorso, mas ele estava tão baixo que a cauda chega a tocar o chão antes da recuperação. A lenda captura perfeitamente a essência de Jimmy. Ele voava no limite absoluto. Um lugar onde a genialidade e o perigo andavam de mãos dadas. E então ele conseguiu inovar, aperfeiçoando a arte do ribbon cut, onde passava com um avião invertido e cortava uma fita suspensa com a cauda da aeronave. Ele até mesmo passou a incluir sua família nas apresentações. Seu filho, Kyle Franklin, começou a se apresentar com ele, primeiro como Wing Walker, o artista que anda sobre as asas do avião em pleno voo, tornando-se o primeiro Wing Walker de um avião a jato no mundo. Em 1999, o comitê do Prêmio Art Show se viu em uma posição inédita. Ao avaliar os melhores shows do ano, um nome continuava a se destacar, o mesmo que havia inaugurado o prêmio 13 anos antes. Pela sua performance com o revolucionário Jet Waco, Jimmy Franklin recebeu o Art Show Memorial Showmanship pela segunda vez. Ele se tornou a única pessoa na história a receber essa honra 2 vezes. Foi a consagração definitiva. Se o primeiro prêmio reconheceu seu potencial, o segundo cimentou seu status como uma lenda viva. Na cerimônia, ao receber o prêmio, ele brincou com sua humildade característica, perguntando se realmente merecia aquilo. Mas no verão de 2005, Jimmy Franklin fazia parte de um dos grupos mais espetaculares e arriscados do circuito, o X-Team, mais conhecido como Masters of Disasters. O grupo era formado por 3 dos nomes mais ousados do mundo: Jimmy Franklin, Bob Unkin e Jim Leroy. Juntos, eles criaram um espetáculo de caos coreografado. A rotina era uma simulação de combate aéreo, um dogfight selvagem que incluía cruzamentos em alta velocidade, perseguições a baixa altitude e manobras que pareciam desafiar a morte. O show também envolvia um caminhão a jato no solo, criando um cenário de batalha total.
Era uma performance que exigia um nível de confiança e consciência espacial quase telepático entre os pilotos. Neste show, um ano antes do seu trágico acidente, Bob Unkin e Jimmy Franklin quase se chocaram no ar. No dia 10 de julho, no Saskatchewan Centennial Air Show, em Moose Jaw, as condições eram ideais. Uma multidão assistia enquanto os 3 biplanos subiam aos céus. Kyle Franklin, o filho de Jamie, estava na cabine do locutor, narrando a performance de seu pai para o público. A rotina se desenrolava como planejado, uma série de cruzamentos sobre o centro da pista. Mas naquele dia, algo saiu tragicamente errado. Durante um dos cruzamentos, o Waco de Jimmy Franklin e o Wolf Samson de Bob Unkin colidiram. O impacto foi instantâneo e catastrófico. O silêncio chocado da multidão foi a primeira indicação de que aquilo não era parte do show. Os destroços caíram longe do público, mas para os 2 pilotos não havia esperança. Jim Leroy, o terceiro piloto, pousou em segurança, atônito. Tragicamente, Leroy também morreria em um acidente de show aéreo 2 anos depois, em julho de 2007. A investigação conduzida pelo Conselho de Segurança de Transporte do Canadá não apontou para uma falha mecânica. A tragédia foi atribuída a uma perda de separação posicional durante a manobra de formação, em uma dança aérea onde as margens de erro são medidas em centímetros e frações de segundo. Uma perda momentânea de consciência espacial foi o suficiente para selar o destino de 2 dos maiores pilotos do mundo. A história de Jimmy Franklin é um lembrete poderoso da linha tênue que os grandes inovadores percorrem entre a genialidade e o risco supremo. Ele dedicou sua vida a levar a aviação a novos patamares. Se você se inspira em histórias de audácia, legado e paixão que desafiam os limites, inscreva-se no canal para mais lendas da aviação. A morte de Jimmy Franklin e Bob Unkin deixou um vácuo no mundo dos shows aéreos. Perderam-se não apenas 2 pilotos extraordinários, mas também 2 artistas. Jimmy Franklin foi mais do que um piloto acrobático, ele foi um arquiteto de emoções. Ele pegou a tradição dos Barnstorms e a injetou com a tecnologia e o profissionalismo do século XXI. Seu legado, no entanto, não terminou naquele dia de julho. Ele vive através da influência que teve em uma geração de pilotos. E de forma mais tocante, seu legado continuou através de sua família. Seu filho, Kyle Franklin, apesar da dor inimaginável de testemunhar o acidente de seu pai, continuou a voar. Ele se tornou um aclamado piloto de shows aéreos por direito próprio. Em um comovente capítulo que uniu as famílias na dor e no futuro, Kyle casou-se com Amanda, a filha de Bob Unkin, em outubro de 2005. Jimmy Franklin viveu uma vida em alta velocidade, sempre na vertical. Ele foi um autodidata que superou os mestres, um engenheiro que criou uma máquina mítica e um artista que pintou obras-primas com fumaça e som no céu. Ele representa a essência da aviação de espetáculo, a busca incessante por voar mais alto, mais rápido e de forma mais bela do que qualquer um já voou antes. E embora seu último voo tenha sido trágico, a história se lembrará dele não pela forma como caiu, mas pela magnificência com que ele voou. And she smiled.